11 horas e 44 minutos e agora é hora de sabermos as notícias, as informações da metrópole de Campinas com a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa atualizando os casos da Covid-19 no Brasil, estado de São Paulo, região metropolitana, e em Campinas tem uma notícia muito preocupante, mas que já a Mirna Abreu vai explicar para a gente alguns números. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma até esta quinta-feira 17.210.969 casos da Covid-19. São 88.092 casos registrados nas últimas 24 horas. Nós temos 482.019 mortos devido à doença. No estado de São Paulo, são 3.405.481 pessoas que já tiveram ou ainda estão com a Covid-19 desde o início da pandemia, olha. E são 116.693 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Na nossa região, 280.673 casos. E Campinas, até esta quinta-feira, agora com os números atualizados, tem 105.674 casos da Covid-19. E de acordo com o boletim enviado pela Prefeitura, que a gente estava mostrando 50 casos por dia, alguma coisa assim, havia 3 dias que o sistema do Ministério da Saúde estava com problemas, por isso que agora nós temos, de quarta para quinta, 1.797 casos a mais. De qualquer forma, vamos contar que 3 dias nós tivemos números subestimados, são mais de 600 casos por dia. Exatamente, é uma média então de 600 casos. É lógico que preocupa quando a gente viu esse número, 1.797 casos. A gente falou, mas com margem em quantos dias? Veio a informação então, estava fora do ar o site do Ministério da Saúde, a atualização foi feita agora então, por isso ficaram reprimidos estes números, mesmo assim preocupa, uma média de 600 casos diários na cidade de Campinas, por isso que a gente já chegou à marca de 105.674 pessoas em Campinas que testaram positivo para a doença, o que mostra que a Covid-19 ela continua circulando por todos os cantos da nossa cidade. A gente tem que tomar muito cuidado. 1.797 pessoas essa semana já testaram positivo. Sumaré tem 22.750 casos, Indaiatuba 22.727. Depois, na faixa entre 20 mil e 10 mil, nós temos Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Itatiba. Municípios entre 9 mil e 5 mil são Valinhos, Vinhedo, depois aparecem ainda Cosmópolis, já na faixa dos 5 mil até o final, aqui na região que é entre 1.578, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 8.420 mortes confirmadas devido à Covid-19. Campinas, até esta quinta-feira, somava 3.451 óbitos. Sumaré, 782. Indaiatuba, 594, Americana, 593, Santa Bárbara do Oeste, 584, Hortolândia, 548, Valinhos, 309, Itatiba, 232, Paulínia, 218. Cidades que estão aí entre 200 e 100 óbitos são Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira e Pedreira, e os únicos municípios da RMC que têm menos de 100 óbitos, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. As estatísticas em relação a óbitos na cidade de Campinas, nesta última atualização, 25 a mais para a cidade de Campinas, são 19 homens e 6 mulheres.
o equilíbrio, né, na faixa etária. Então, 13 tinham mais de 60, 12 menos que 60. Por conta da vacinação, a gente já vê este efeito. As pessoas que ainda não foram vacinadas teve este crescimento. Então, óbito de uma mulher de 39 anos, de um homem de apenas 44 anos que não tinha comorbidades, assim como um outro homem de 48, 50, 53. Então, chama a atenção, por isso que a gente pede o quanto antes para a vacinação avançar na nossa cidade, em todo o estado e no nosso país. Outro dado preocupante: taxa de ocupação de leitos na cidade de Campinas. Você passou ontem para a gente, estava com 93% e subiu este número, né? Subiu para 96%. Olha, é matemático, né? Mais casos, mais gente internada e a gente também tem casos aí complicados que precisam de um leito de UTI. Mas em Campinas, dos 424 disponíveis nas redes públicas e privada, a gente tem 407 ocupados, com apenas 17 leitos livres nas redes municipal, estadual e privada. 13 pacientes aguardando por um leito de UTI nesta quinta-feira e nenhum de enfermaria. Esses números serão atualizados ainda hoje às 3 horas da tarde em uma coletiva do prefeito Dário Saad com a equipe de saúde, que vão falar do enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Até porque há uma orientação do governo do estado que na última quarta-feira anunciou a manutenção da fase de transição até o dia 30 de junho, mas deixou livre para que os municípios que têm uma taxa maior de internação, que eles possam aí implantar medidas mais restritivas. A gente aguarda o que será feito em Campinas hoje à tarde. A gente tem até esta quinta-feira, olha, 162 leitos, dos quais 162 leitos da rede municipal, que é Rede Mário Gatti de urgência e emergência, a gente conta lá o Hospital Metropolitano, 160 ocupados. No SUS estadual, aqui específico do HC da Unicamp, 29 leitos ocupados dos 30 colocados à disposição da Covid. Na rede particular, 232 leitos, 218 ocupados. A gente tem ainda a AME Campinas, que é aqui no Jardim Carlos Lourenço, que ontem nós tínhamos 21 pacientes de UTI internados lá e 5 de enfermaria. Ou seja, a gente está com a rede sofrendo uma grande pressão. Lembrando que, enquanto isso, não apenas UTI Covid são necessários aqui na nossa cidade, mas também leitos de UTI para outras doenças que continuam acontecendo, né, Gabriel? Algo que preocupa bastante. Por isso que a gente sempre cobra sobre vacinação contra a Covid-19. Site aberto aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. E tem boa notícia, pelo menos, porque o dia D tem funcionado na cidade, né? Tem funcionado e uma terceira etapa acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. 64 centros de saúde estão aptos a aplicar a vacina para esse grupo prioritário. Isso tem que ser respeitado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, apenas as unidades da Campina Grande, Carlos Gomes e Boa Esperança não estarão abertos neste sábado. O restante, então, você pode entrar para fazer o seu agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br e, se não tem acesso à internet, pode ligar no Disque Saúde, que é o telefone 160. Olha, a gente teve uma edição no dia 22 de maio com 23.612 pessoas imunizadas. A segunda edição, que foi no dia 4 de junho, 23.104 pessoas imunizadas. E a expectativa para amanhã é que mais de 26 mil pessoas tomem aí a vacina. Neste momento, a gente está em que fase? Vamos olhar no site? Olha, Gabriel, a gente está no site da Covid-19 para o público, neste momento, que é trabalhadores da educação maiores de 18 anos
e também pessoas com deficiência permanente. Isso começou ontem, então já está aberto. Tem aí, olha, esse aviso importante, porque se a pessoa está com sintomas gripais no dia agendado para receber a vacina, tem até aqui, olha, já fez o seu agendamento e quer consultar, reagendar ou cancelar, você pode reagendar. Não deve ir a um serviço de saúde para vacinação. Deve procurar atendimento para ver os sintomas gripais, mas não vá à vacinação. Mas é importante que essa pessoa, então, reagende. Até porque a gente tem, de acordo com os números dos cadastrados, as doses que são enviadas para cada centro de saúde. E até esta quinta-feira, até hoje, olha, a gente já tem uma nova atualização daquilo que a Prefeitura enviou ontem. Atualização feita às 8h55 da manhã. 370.273 pessoas tomaram a primeira dose e 168.260 já estão imunizadas com 2 doses da vacina anti-Covid-19. E a gente lembra que amanhã é dia D. Mas não basta chegar, olha aqui, dia 12 de junho, não basta chegar sem ter feito agendamento. Tem que, apesar de ser esse mutirão, fazer o agendamento. Dá tempo ainda hoje, porque o agendamento está aberto. Vamos tentar ver se a gente consegue entrar nessa aba para a pessoa perceber que hoje, então, você entra, olha, dia D contra a Covid, especialmente neste sábado. Então, 26 mil pessoas devem ir aos centros de saúde aqui na cidade de Campinas para fazer essa vacinação. No entanto, caso você não consiga ir amanhã, a gente lembra que agora continua para esse grupo e a cada dia vão abrindo para mais grupos. Então, a informação, se é a sua idade, se é o seu grupo, sempre fique antenado aqui no Câmara Total e também, claro, no site vacina.campinas.sp.gov.br. Só para a gente não deixar uma informação, se puder colocar de novo aqui o site, que a gente estava falando sobre os grupos, essa informação eu acho que é importante, né? Pessoas com deficiência a partir de 18 anos, moradores de Campinas, você vai agendar por aqui. Esses 2 são os novos que começaram ontem. Os outros permanecem, né? Pessoas a partir de 55 anos, que não tem nenhuma comorbidade, também pode fazer o agendamento. De todas as gestantes acima de 18 anos e puérperas também. O grupo de aeroportuários, pessoas com comorbidades com mais de 18 anos e pessoas em terapia renal também, transplantados. Então, tem todo o grupo aqui, você vai agendar, dependendo do grupo que você pertence, nesse momento, né, que a gente tem essa nova abertura de agenda para esses 2 novos grupos. Profissionais de educação com idade acima de 18 anos. Lembrando que para o profissional de educação, continua aquela regrinha, tem que entrar no Vacina Já do Governo do Estado, fazer a inscrição, vai receber um QR Code, porque tem que ser, comprovar que é um funcionário da educação. E aí, com esse QR Code, é que vai entrar no sistema em Campinas, em especial, para fazer esse agendamento. Tá certo, então, Mirna Abreu, informações sobre vacinação dia D contra a Covid-19. Amanhã são esperadas mais de 20 mil pessoas se vacinando na cidade de Campinas. Mirna Abreu, a gente está no finalzinho de outono, né? Agora no fim de junho a gente passa para o inverno e é uma situação sempre muito delicada para quem está em situação de vulnerabilidade social, né? Ainda mais neste período aí de pandemia. É o segundo inverno que a gente chega nesse momento. Por isso, neste período de baixas temperaturas, foi verificado o aumento do número de pessoas em situação de rua que estão procurando o abrigo municipal. Confira na reportagem de Michel Amorim. O Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Medicante da Prefeitura de Campinas registrou uma alta demanda no número de acolhimentos nos últimos 2 meses. O motivo, a baixa das temperaturas. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos de Campinas, Vandicleia Moro, o serviço está preparado para esse número crescente.
tem todo um regramento para poder fazer parte e entrar no abrigo. Por exemplo, a pessoa tem que ter autonomia, a pessoa não pode estar usando substâncias psicoativas. Se nós estivermos falando de menores de idade, eles têm que estar acompanhados pelos pais. Atendendo esses requisitos, as pessoas podem vir para o abrigo. A Prefeitura iniciou a Operação Inverno no mês de maio. A ação, por meio das equipes do SOS Rua, segue até o fim de setembro. Pode fazer a ligação por 156, pode entrar em contrato com a guarda e o SOS vai até o local e faz a oferta. Mas sempre lembrando que é uma oferta, não é porque a pessoa está em situação de rua. Eu até gostaria que todos aceitassem e tivessem um abrigamento nesse inverno em todas as situações. Mas a pessoa tem que querer e algumas vezes as pessoas o rejeitam. Mas a população quer ajudar, viu uma família, viu um homem, viu uma mulher, quer indicar, liga no 156, liga no 153 da guarda e aí faz um encaminhamento. O José, que é morador aqui da cidade e que estava em situação de rua desde abril, foi abrigado pelo Samin. Ele contou pra gente a experiência de não ter um local para ficar. No frio, que a temperatura chegou a menos 4 graus em Campinas. E eu já vi pessoas morrer congeladas, né, ali perto do Correio, na Glicério. Então, você tendo um abrigo, um espaço para você poder se agasalhar e se esconder do frio, tomar uma ducha, já é um apoio, né? Já o Luiz, que é de Foz do Iguaçu e veio para Campinas há uma semana para cuidar do irmão, precisou da assistência do Samin. Eu cheguei aqui, fiquei 3 dias no relento na rodoviária, né? Até que eu me comuniquei com algumas pessoas que me orientaram para estar vindo aqui no Samin. Aí chegando aqui, eu me apresentei a documentação, fui acolhido, né? O Samin tem capacidade para 120 pessoas. Normalmente o espaço recebe cerca de 70 abrigados. Houve um aumento de 26% por causa da Operação Inverno. Eles entram a partir das 6h30 da noite e só saem no dia seguinte, às 7 da manhã. Apesar do aumento, nós já estamos preparados para isso e preparados para receber essas pessoas com segurança, tanto para ela quanto dos profissionais, respeitando todos os protocolos de saúde, guardando e preservando tanto os profissionais quanto eles da pandemia. O serviço de acolhimento pelo Samin na Operação Inverno é pontual, mas a demanda existe todos os dias e para esse trabalho é provisório e o abrigado recebe toda a assistência. Principalmente na época do inverno agora, né? Então a pessoa não tem onde ficar, vem para cá, tem a sua refeição, tem onde a pessoa pernoitar e no dia seguinte a pessoa vai tentar procurar um bico, alguma forma de conseguir um recurso para poder sobreviver, né? Hoje eu já estou voltando, se Deus quiser, agora na parte da tarde, eu já tenho minha passagem em mãos, tudo. Enquanto eu espero alguns documentos que é o serviço de título de eleitor, reservista e agendamentos, eu ainda vou depender do Samin ainda por um bom tempo, até eu conseguir um emprego. É uma situação difícil e um importante serviço para minimizar a vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua. E falando em vulnerabilidade social, e a gente falou agora há pouco, Gabriel, do dia D, amanhã vai ter um outro dia D aqui em Campinas também. A da campanha do agasalho. Importante. Olha só, e para isso precisa de voluntários que possam ajudar na arrecadação que vai acontecer lá no Paço Municipal, no centro da cidade. Por isso, você que se dispõe a ser voluntário neste dia para receber as doações, você pode entrar na plataforma transformacampinas.com.br e fazer a sua inscrição. Você clica nessa plataforma para ser voluntário, tem essa aba, e vai se logar e vai fazer a sua inscrição. São 20 vagas em turnos de 4 horas. O primeiro vai acontecer das 7h30 às 11h, o segundo das 10h30 às 2 horas da tarde e o terceiro turno da 1h30 às 5 da tarde. Inclusive, você também que tem aí um agasalho e possa ser doado, aproveite o dia D e faça esse mutirão. Até o momento, nós já temos 362 quilos de roupas, entre vestuários e cobertores arrecadados em 13 dias de campanha. Mas na cidade, se você não puder participar do dia D, a gente tem
100 pontos de coleta, inclusive a Câmara Municipal de Campinas é um ponto de coleta para a campanha do agasalho de 2021, nesse momento, inclusive, que a gente acaba de falar dessa questão do frio, das pessoas em situação de rua, pessoas que precisam de roupas de frio para enfrentar aí o inverno deste ano. Frio se aproximando, então momento de solidariedade. Tenho certeza que pelo menos um casaco, um agasalho você tem aí na sua residência que você não utiliza mais. Então, por gentileza, doe para quem precisa, porque centenas de pessoas na nossa cidade, infelizmente, estão nesta condição. Lembrando que essa doação não vai só para as pessoas em situação de rua. A gente tem aí também a campanha Campinas Sem Fome. Então, tem muitas ONGs que recebem essas roupas e encaminham para as famílias que não têm o que vestir nessa época do ano. Certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.